Cuidando de um recém-nascido na prática. Quero te dar várias dicas aqui extremamente úteis para você conseguir cuidar do seu recém-nascido que acabou de chegar e você não sabe muito bem como fazer. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica pós-graduada em pediatria e sono na infância e na adolescência. Tenho esse canal aqui no YouTube para a gente compartilhar dicas, estratégias baseadas em evidências e muita informação útil para esses primeiros meses de vida do bebê, porque eu sei que eles são extremamente desafiadores. Primeira dica que eu quero te dar para você cuidar do seu recém-nascido é sobre a prevenção de assaduras. Presta atenção aqui. Assadura é quando a gente fica com alguma feridinha, algum machucadinho na região genital do bebê, que acontece muito por conta da umidade. Então, como é que a gente previne essa assadura? A gente cuida da umidade local. Quando a gente for limpar o bebê, quando a gente for lavar o bebê, o mais importante é deixar muito bem seco, secar com a toalha bem, secar de novo antes de botar a fraldinha, evitar que fique a região úmida de xixi ou de cocô durante muito tempo, então aumentar a quantidade de troca de fraldas, tudo isso para prevenir a umidade local que aumenta o risco de assadura. Inclusive, eu sempre recomendo, se for possível, deixar o bebê um pouquinho sem fralda para tomar um arzinho ali, para isso facilitar com que a região fique bem sequinha. O outro ponto relacionado a assaduras é uma barreira protetora, por isso que a gente usa tantas pomadas de assadura. Só que essas pomadas de assadura, elas não devem ser de tratamento. Se você não sabe quais são as pomadas de tratamento, pega a dica aqui comigo, é aquelas que tem nistatina. Pomada com nistatina é pomada de tratamento, porque nistatina é um antifúngico. Isso não é para usar todo dia, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente usa pomadas de prevenção, que fazem uma barreira ali entre a pele do bebê e o xixi e o cocô. Você não precisa usar pomada em todas as trocas, precisa observar o seu bebê. Mas eu sempre recomendo que pelo menos na fralda noturna, que a gente geralmente fica mais tempo sem trocar, que você use pomada para diminuir a chance de assadura. E tem uma coisa importante sobre a assadura. Se ela for persistente, se ela tá piorando, se ela não melhora, apesar de todos os cuidados que você tá tendo depois que ela surgiu, merece avaliação pediátrica, porque a assadura persistente pode se relacionar, por exemplo, à alergia à proteína do leite de vaca. E aí a gente precisa cuidar disso, porque ela é um sintoma, ela é um sinal aí do que está acontecendo com o bebê, e aí não basta só tratar, a gente precisaria fazer uma alteração, inclusive alimentar da mãe, beleza? Mas não necessariamente toda assadura é APLV, só quero que você fique atenta a essa assadura persistente que pode acontecer sim. Segundo ponto, a amamentação. Pode doer? Pode. É normal doer? É normal incomodar pelo excesso de demanda, porque antes você não tinha alguém mamando o tempo todo no seu seio. Isso pode incomodar, mas não é para ferir, para abrir machucado, para o peito sangrar, para o peito cair um pedaço. Gente, nada disso é normal. É comum, pode acontecer por conta das alterações de pega, mas merece avaliação. E quem que avalia, gente? Isso é uma dica tão preciosa, gente. Bancos de leite gratuitos ou consultoras de amamentação, ou pediatras que entendam bastante de amamentação. Mas existem os bancos de leite gratuitos em todas as cidades praticamente. Joga no Google o nome da sua cidade, mais banco de leite, para você descobrir onde é. Vê se tem que ligar para agendar, vê se só chega lá sob demanda e eles atendem, para você conseguir atendimento no banco de leite se você tiver necessidade. Lá eles vão te orientar sobre pega, sobre como fazer corretamente, porque uma das principais coisas que atrapalha a amamentação e causa dor é justamente a pega. É justamente a dificuldade de acoplar a boquinha do bebê no seio nesses primeiros dias, que é comum acontecer. Eu tive isso na minha segunda filha, tendo amamentado a outra por anos. Na segunda filha eu tive dificuldade de pega, porque eu estava habituada a amamentar uma criança. Eu não estava habituada a amamentar aquela nova criança. E tudo teve que ser reorganizado. Bancos de leite funcionam muito, mas as consultoras de amamentação também podem ser um excelente caminho. E tem que estudar muito sobre amamentação, tá, gente? Porque o mundo inteiro parece que quer dizer que o leite da mulher é fraco. Terceiro ponto, sobre o colostro. Ainda estamos falando de amamentação. O colostro é um líquido meio amarelado, ou meio transparente, ou meio esverdeado, que sai do seio nos primeiros dias, que ainda não é o leite maduro, mas que é suficiente para amamentar o seu bebê. Antigamente, muito antigamente, acreditavam que o colostro não só não alimentava, como fazia mal, e aí não deixavam que as mães amamentassem os seus bebês com o colostro, que é riquíssimo em anticorpos, por exemplo, que davam leite condensado para os bebês. Você sabia disso? Pois é, até leite condensado, qualquer coisa era melhor do que o colostro. Hoje em dia a gente sabe que não. Até o leite maduro descer, que acontece ali por volta do quinto, sexto, sétimo dia, para algumas mulheres um pouco antes, o colostro alimenta, é o que o bebê precisa, tá tudo certo. Claro que se a gente tiver alguma alteração de ganho de peso, a gente pode precisar se complementar, cada caso é um caso. Mas o colostro é suficiente para essa fase, sim. Dica número 4.
Se você estiver precisando complementar ou estiver fazendo uso de fórmula exclusiva, tenha bastante atenção para deixar as coisas perto de você. Porque um dos erros mais comuns é a falta de hábito mesmo, né? É a gente precisar dar a mamadeira num canto, tá tudo do outro lado, e aí acaba aquela criança que estava meio dormindo, só queria mamar e dormir de novo, acaba acordando e tudo fica um caos. Deixa tudo por perto, deixa uma garrafa de água que você já ferveu, quentinha ali, morninha, perto no quarto, junto com a lata, deixa as coisas mais organizadinhas perto de você. Pensa sempre nisso quando for mudar de um ambiente para o outro, para facilitar a sua vida. Porque, diferente do peito que a gente vai carregando para um lado para o outro junto com a gente, a mamadeira tem os utensílios que precisam ser levados e precisam ser pensados. Quanto mais você pensar antes nisso, e obviamente não é só a mãe que tem que pensar nisso, gente, toda a rede de apoio tem que pensar nisso também. O pai que está ali, não é a rede de apoio, quem está ali junto com aquela família, tem que pensar nisso também para facilitar a vida nesses primeiros dias. Quinta dica sobre acordar o bebê. Não deixa o teu bebê passar de 3 horas e meia dormindo, se você não tem certeza sobre o ganho de peso dele. Geralmente, na primeira consulta, que ocorre ali entre 7 a 10 dias, geralmente com pediatra, mas pode ser com outro profissional de saúde que tenha capacitação para atender essa família, a gente vê como é que está esse ganho de peso. A criança está ganhando peso corretamente, ela está se alimentando bem, ela está dentro do fluxo esperado, eu não preciso mais acordar a criança. Mas se eu não tenho certeza, porque eu não fui nessa consulta, não tive essa consulta, ou se eu tenho alguma alteração de ganho de peso, aí talvez eu precise acordar a criança se a gente espera não passar muito de 3 horas e meia dormindo, tá? Então, mantenha acordando seu bebê até ter certeza que ele tá ganhando peso corretamente, que não tem nenhuma outra alteração que demande essa complementação além do que ele está pedindo quando ele acorda naturalmente, pra gente evitar a hipoglicemia. Sexta dica, refluxo. Gente, a criança colocar leite para fora, colocar um pouco de regurgitação para fora pode acontecer por conta do esfíncter ali do esôfago dela, que ainda é um pouco imaturo. Isso pode melhorar sozinho rapidamente, acontecer só uma vez ou outra, ou pode acontecer com uma frequência. A gente pode estar diante de uma criança que tem sim refluxo. E sempre que a criança está colocando alguma coisa para fora, ou seja com o diagnóstico mesmo de doença do refluxo, ou da criança que só regurgita e não tem ainda nenhum diagnóstico, a orientação é sempre a mesma: deixar a criança elevada depois da mamada. Por quê? Porque quando a gente deixa a criança elevada, não é para deixar ela em pé, não, você pode só elevar ela de uma forma mais cuidadosa, ainda dormindo bem devagarzinho, mas deixando menos na horizontal e mais na vertical, a gente faz com que o leite desça mesmo e fique lá embaixo no estômago e faça o seu trajeto e não fique ali subindo, descendo, aumentando o risco de acontecer o refluxo, aumentando o risco de engasgar, aumentando o risco da criança broncoaspirar. Então, é sempre ideal deixar a criança de 10 a 20 minutinhos após a mamada ali, para ver se o leite desce. Não é exatamente para rotar, mas pode acontecer dela rotar nesse processo. É para deixar o leite assentar, para deixar o leite descer. A gente inclusive fala que o principal tratamento para refluxo é o colo. Sonecas no colo, deixar a criança mais elevadinha, porque ela dorme muito melhor, ela fica muito melhor, o leite desce mesmo, evita a regurgitação, que além de desconfortável mecanicamente, pode causar uma sensação de acidez muito ruim, e esse é o tratamento. Quer dizer, tem outros tratamentos que precisam ser avaliados junto com o pediatra, mas deixar a criança mais verticalizada é o pilar do tratamento. Finalmente, sétima dica sobre cuidados com recém-nascido: umbigo. Gente, eu sei que tem muita dúvida sobre o umbigo, mas o umbigo não é nem de longe a coisa mais complicada. O que a gente faz com o umbigo? A gente não faz nada. Diz pra mim, se você mora fora do Brasil, se você mora em algum outro lugar, qual é a orientação sobre o umbigo que tem por aí? Fora do Brasil é extremamente comum que a orientação seja a seguinte: não faça nada, nem dê banho até o umbigo do bebê cair, sobretudo nos países do norte, onde é mais frio. Por quê? Porque a verdade é que a gente não tem que fazer nada com aquele umbigo mesmo não. Tem que manter ele bem sequinho. Antigamente se orientava a passar álcool 70. Já tem muito tempo que eu falo para não passar, mas agora recentemente saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que não tem necessidade de passar álcool 70 e nem é bom. Por quê, gente? Porque a gente mata as bactérias boas e as ruins. As ruins eu não quero. Mas e as boas? As que fazem justamente parte da cicatrização. Tô matando também. E tem muita gente que deixa um pano molhado, embebido de álcool no umbigo da criança. Lembra que a gente falou? O mais importante é manter seco. Então não tem que deixar nada molhado no umbigo da criança. Se molhar por algum motivo, seja com álcool, seja com água e sabão no banho, você também pode lavar com água e sabão se você quiser, é muito importante que você seque bem. Pega o coto umbilical, vira para um lado, passa a toalha cuidadosamente, vira para o outro, passa a toalha cuidadosamente, garante que tá bem sequinho antes de botar a roupa. Se molhou, faz esse processo de novo. Não coloca faixa, não coloca moeda, não coloca erva,
azeite, sal. Ai meu Deus, é tanta coisa que o povo coloca no umbigo. Não coloca nada disso, é só deixar ele sequinho que o coto vai secando naturalmente e ele cai e fica tudo certo. Quanto mais úmido tiver esse umbigo, mais tempo ele vai demorar para cair, mais chance você tem de infecção e de desconforto para aquele bebê. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você que tá com um recém-nascido em casa ou tá para receber um recém-nascido aí na sua vida. Eu tenho certeza que essa fase, além de extremamente desafiadora, extremamente complexa, é muito bonita, mas às vezes a gente só sabe disso depois que passa por ela, porque no começo parece um pouco caótico mesmo. Desejo para você e para o seu bebê um excelente puerpério, um excelente início de vida e tô por aqui para o que você precisar de ajuda.